E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma análise do discurso do então deputado Rubens Paiva, no dia 1º de abril de 64, quando estava começando o golpe de 64, né? Em 31 de março de 64, aquele general Mourão Filho saiu com as tropas de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro e tudo começou. E aí o que acontece? Que se forma igualzinho aconteceu em 61. Em 61, o Jânio Quadros renunciou em 24 de agosto, e aí começou um golpe militar para não deixar o João Goulart, que estava na China, tomar posse. Aí apareceu o Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, e ele começou a cadeia da legalidade. A ideia de que se o vice foi eleito e o presidente renunciou, é direito, é a legalidade, o vice tomar posse, que era o João Goulart. Então começou toda uma confusão no país, poderia ter havido ali um golpe militar já em 61, mas o Jânio Quadros, por meio das emissoras que ele mobilizou de rádio, ele começou a levar a notícia da reação, que o Rio Grande ia reagir, que o general lá do Terceiro Exército ia ficar do lado do Leonel Brizola. Isso conseguiu mobilizar o país para que o golpe não acontecesse. Estava acontecendo exatamente a mesma coisa em 64, uma nova cadeia da legalidade. Agora a Rádio Nacional do Rio de Janeiro estava transmitindo na madrugada de 1964, né, do dia 1º de abril, e tentando articular as forças da reação. Foi quando então apareceu por lá o Rubens Paiva para fazer um discurso que nós vamos reproduzir hoje aqui. Primeiramente, vamos escutar a abertura que o locutor fez, para a gente ter uma noçãozinha. Vamos lá. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, de plantão pelo Brasil, comandando uma grande rede de emissoras, integrada na Guanabara pela Rádio Ministério da Educação e Cultura, em São Paulo pela Rádio Nacional de São Paulo, e em Brasília pela Rádio Nacional do Distrito Federal, além de muitas outras emissoras do interior, as quais inclusive pediríamos a gentileza de telegrafar, enviando os seus prefixos, para que pudéssemos mencioná-los aqui. Aliás, telegrafar é sensacional, né? Concorda? Né? Veja só, telégrafo na época. E senhoras e senhores, continuando com esta série de depoimentos ao microfone da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, esta madrugada de 1º de abril, vamos trazer o deputado Rubens Paiva, representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional. Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista que, neste momento, vem traindo seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Ele está falando aqui, esse governo fascista e golpista, ele está falando do governo do Estado de São Paulo. Ele era um deputado do PTB, nasceu em Santos, então ele era de Santos, e o governador do estado de São Paulo na época era o senhor Adhemar de Barros. Foi o senhor Adhemar de Barros que, junto com outros governadores de oposição, como do Rio de Janeiro, né, Guanabara na época, Carlos Lacerda, como Magalhães Pinto, de Minas Gerais, que articularam em grande parte este golpe. Tinha acontecido alguns dias antes, promovido inclusive pela esposa do Adhemar de Barros, aquela famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então é esse governo aí que o Adhemar, que é o do Adhemar de Barros, a qual o Rubens Paiva está criticando, que aderiu ao golpe, né? É isso. Desejo conclamar todos os trabalhadores de São Paulo, todos os trabalhadores portuários e metalúrgicos da Baixada Santista, de Santos, da capital e das cidades industriais de São Paulo em especial. Todos os universitários que se unam em torno dos seus órgãos representativos, obedecendo à palavra de ordem do Comando Geral dos Trabalhadores, do Fórum Sindical de Debates, dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes, das uniões estaduais e dos greves estudantis, para que todos, em greve geral, deem a sua solidariedade integral à legalidade que ora representa o presidente João Goulart. O nosso presidente, ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo,
medidas que nos conduzirão indiscutivelmente à nossa emancipação política e econômica definitiva. Realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra. Pequena minoria, entretanto, que detém um grande poder. Todo o poder econômico deste país, todos os órgãos de divulgação, os grandes jornais e as estações de televisão. É indispensável, portanto, que todo o povo brasileiro, os trabalhadores e os estudantes de São Paulo em especial, estejam atentos às palavras de ordem que emanarem aqui da Rádio Nacional e de todas as outras rádios que estejam integradas nesta cadeia da legalidade. Ele fala em cadeia da legalidade, né? Então aqui fica claro qual que é o projeto aqui. Então você tem trabalhadores, pessoal da CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, a Central Sindical, aos estudantes universitários, União Nacional dos Estudantes, a União dos Secundaristas, né, os estudantes do ensino médio, hoje em dia se fala o ensino médio, né? Então, é uma reação dos trabalhadores e dos estudantes, interessante, para uma greve geral. E todo mundo tem que ficar de olho na Rádio Nacional, ficar de olho nas emissoras que estão retransmitindo, que virá e aí então a determinação, a ordem para se seguir. Então a estratégia era essa, juntar os trabalhadores e os estudantes e as famílias de trabalhadores para uma greve geral e reagir ao movimento golpista que estava acontecendo, inclusive no estado de São Paulo, com o apoio do governador Adhemar, no caso de Rio de Janeiro, o Guanabara, no caso do apoio do governador Lacerda. Esse era o plano que eles tinham. E a seguir ele estava denunciando por que há uma reação. Porque o presidente João Goulart tomou algumas medidas populares que desagradou a minoria, que são as elites. É isso que ele está denunciando ali. Vamos continuar? Então vamos lá. Julgamos indispensável que todo o povo se mobilize tranquila e ordeiramente, em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart. E neste momento está com o seu governo empenhado em atender a todas as legítimas reivindicações de nosso povo. É indispensável que se processe de uma vez por todas a divisão da riqueza brasileira entre todos os seus habitantes. Não é possível que nós tenhamos marginalizados mais da metade dos habitantes deste país, mais da metade dos habitantes do Brasil sem condições de trabalho, sem saber de manhã para que local se dirigirem para ganhar o seu pão e alimentar a sua família. É uma estrutura de reforma. É exatamente com as medidas preconizadas pelo governo federal que teremos condições realmente de integrar todos os brasileiros neste processo. E com isso lucram os trabalhadores, que terão maiores condições de emprego. Com isso lucram os industriais, que terão a quem vender os seus produtos. Com isso lucram os comerciantes e toda a população deste país. Vejam isso, gente. Então ele continuou explicando por que o plano do João Goulart é um plano popular, por que as pessoas têm que defender o João Goulart, os trabalhadores têm que defender o João Goulart, porque é um plano de distribuição de renda e tudo mais. E ele fala uma coisa, essa coisa é muito importante você entender. Então, no Brasil passava desde o governo do Getúlio pelaquilo que é o nacional-desenvolvimentismo. E a ideia do nacional-desenvolvimentismo é a ideia que vai haver uma aliança entre os trabalhadores com a elite burguesa do país. A elite burguesa vai lucrar, porque os trabalhadores vão trabalhar e produzir muito. E em troca de todo esse lucro, algumas medidas populares e trabalhistas vão ser inseridas e os trabalhadores ganharão muitos direitos. Essa é a aliança que é a base para o nacional-desenvolvimentismo, que aconteceu com o Getúlio Vargas, que aconteceu no governo Juscelino, né, que houve toda uma série de planos que vieram a seguir. Falhou miseravelmente. É uma das grandes questões que se discute, né,
a elite burguesa do país rompeu esta aliança. Se esperava que ela se mantivesse firme e não aconteceu. É claro, a gente, para fazer essa análise, tem que entender dos interesses do capitalismo internacional, dos Estados Unidos, da época da Guerra Fria, toda uma série de interesses externos que pressionaram o rompimento dessa aliança. Agora aqui dá até para me lembrar, né, de 2016, quando a Dilma tomou impeachment, de uma certa forma é um rompimento que aconteceu de uma certa aliança. Algumas pessoas ainda sonhadoras, ainda, né, lembrando essa época em que realmente o Brasil cresceu bastante, né, nessa época dos anos 50 e do início dos anos 60, querendo trazer novamente essa ideia do nacional-desenvolvimentismo, dessa aliança. Eu vejo até o governo atual falando, né, o crescimento do PIB vai ser importante para os negócios e tal. Esse projeto já deu errado ali nos anos 60 e ele continua falhando hoje em dia, e hoje há uma maior agravante, né? Existe no Brasil uma elite industrial? Existe uma burguesia que trabalha? Ou todo o nosso capitalismo praticamente já está financiarizado? E aí essa aliança se torna uma coisa completamente inexistente, porque não tem como fazer aliança entre a burguesia industrial e o trabalhador, porque não existe mais a burguesia industrial no tempo atual. E até o trabalhador já está inserido em outras questões que não são essas questões dos anos 50 e 60, que eram questões trabalhistas, de CLT, de sindicatos, essas coisas que estão completamente já desmanteladas no período atual. É de se refletir, não é mesmo? Vamos então continuar escutando o Rubens Paiva, vamos lá. Se diz que o governo pretende acabar com o direito de propriedade, estabelecer o confisco de tudo que existe como propriedade privada, é uma grande mentira, uma grande farsa. O que se pretende realmente, trabalhadores e estudantes de São Paulo, é tornar este governo incompatibilizado com a opinião pública sobre uma onda de mentiras de uma imagem deformada. O presidente João Goulart, em suas reformas, visa tão somente dar ao povo brasileiro uma participação na riqueza deste país. Veja, está acontecendo uma articulação da mídia, uma articulação com notícias falsas, que ele quer roubar a propriedade das pessoas, que ele é comunista, né? Ele está aludindo que são divulgadas notícias falsas, são fake news que estão viralizando para tirar a popularidade do João Goulart, quando na verdade ele quer fazer um projeto em que melhora a vida do trabalhador. As pessoas precisam acordar em relação a isso, diz o Rubens Paiva. Mais uma vez, não tem como não pensar nos momentos atuais, nas questões atuais, não é? Mudam-se as tecnologias, mas as técnicas parecem que continuam as mesmas, não é mesmo? Este momento nacional é um momento decisivo, em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o presidente da República e esta legalidade. É indispensável, entretanto, para isso, que o presidente e o governo contem com toda a mobilização da opinião pública, todos os trabalhadores, todos os estudantes, os intelectuais e o povo em geral, para que pacífica e ordeiramente digam um não e um basta a esses golpistas que pretendem cada vez mais prestigiar a pequena minoria privilegiada. Ele fala numa revolução democrática. Ele fala que o caminho é a democracia e que a gente tem que distribuir a riqueza dentro de um regime democrático. É isso que ele apregoa aqui. Isso é uma coisa muito importante para que fique claro para todo mundo o que era o Rubens Paiva. Era um deputado do PTB, né, de uma ação trabalhista, alinhada às reformas de base de João Goulart, e defende uma distribuição social da riqueza mais igualitária, mais justa, dentro de um sistema democrático. Isso é importante dizer, porque notícias falsas querem associar na década de 70, no início da década de 70, a um Rubens Paiva guerrilheiro, de luta armada, quando em seu discurso ele nunca disse uma coisa dessa. Ressalte-se aqui.
está lançada inteiramente para todo o país o desafio. De um lado, a maioria do povo brasileiro desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua, ao lado da legalidade do presidente João Goulart. Os outros são os golpistas que devem ser repelidos, e desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiar. Muito obrigado. Tivemos assim o depoimento do deputado Rubens Paiva, do PTB de São Paulo. Bom, é isso, gente. Só para encerrar o nosso react aqui, eu me lembrei, recentemente eu coloquei um trecho desse discurso aqui no meu Shorts, e veio um comentário, eu queria reagir a esse comentário aqui junto com vocês. Vamos lá, e a gente vai juntar as pontas aqui da coisa. Deixa eu achar só aqui o comentário, ó. Olha só, ó, vamos ver, ó. A ditadura militar cometeu crimes, sim, torturas, assassinou pessoas, mas não se iludam. Opa, temos aqui uma pessoa com uma grande verdade. O deputado Rubens Paiva era um radical. O discurso não disse nada disso, né? Não está mostrando nenhuma radicalidade. Um extremista de esquerda que pregava a ditadura do proletariado. Não pregava a ditadura do proletariado, porque está bem claro aqui que ele estava pregando uma distribuição de riqueza de forma democrática, que as pessoas saiam de casa de forma ordeira e que se mantenha a democracia. Tá, era amigo do terrorista Lamarca. Mentira, ele não era amigo do terrorista Lamarca. Essa é uma outra história também muito interessante de mentiras. Como o pai do Rubens Paiva tinha vivido e sido prefeito de uma cidade chamada, acho que Eldorado Paulista, no Vale do Ribeira, e então o Rubens Paiva teve algum tipo de vida nessa cidade por alguns anos. Por casualidade, o Carlos Lamarca, que era um desertor do exército e que propôs sim a luta armada, ele criou a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, ele realmente passou por ali no Vale do Ribeira. Um ex-presidente da República viveu também parte de sua infância nessa cidade. Olha que coisa interessante. Temos um ex-presidente da República que de alguma forma teve contato com essa família do Rubens Paiva por causa da cidade de Eldorado Paulista. Esse ex-presidente inventou que o Lamarca era amigo do Rubens Paiva e que ficou lá escondido na fazenda do Rubens Paiva. Não há nenhum documento que comprove essa teoria. Se houver, mande para cá, para a gente conhecer e saber dessa verdade aí. Portanto, é uma ilação falsa e que não tem nenhum tipo de comprovação documental. Então ele acusa a seguir também, né, de ser amigo do fanático seguidor de João Goulart. Né? O cara era do PTB, deputado, o presidente era o João Goulart. Ele não seria seguidor de João Goulart? Ele não apoiaria o governo do partido dele? Absurdo, né? Bom, fica então registrado esse discurso que fez em 1º de abril de 1964 Rubens Paiva, falando sobre a reação que deveria ocorrer, né, por parte dos trabalhadores em relação ao golpe de 64, mas que todos sabem que falhou. O Rubens Paiva teve inclusive que daí fugir do próprio país, ficou um tempo fora e depois ele voltou e começou as suas atividades em engenharia, começou a ter empresa de engenharia, começou a ganhar dinheiro e ficar até bem posicionado nesse mercado. Talvez a única falha dele teria sido ajudar pessoas que queriam fugir do país, mandar cartas para essas pessoas, e aí pagou um preço muito caro por isso, como todos sabem. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e até a próxima. Tamo junto!